Fala pessoal, bom dia, bom dia. Tudo bom aí? Todo mundo consegue me escutar? Tem alguém aí? Bom dia. Então vamos lá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade então ao projeto que a gente estava desenvolvendo lá, o projeto em WPF. Né? A gente vai terminar aquelas funções de CRUD que a gente começou na aula passada, né? Onde a gente conseguiu ir até o cadastrar e o buscar. A gente está cadastrando e fazendo a busca, né? Fazendo a busca pelo nome, né, e também fazendo a validação no cadastro pelo nome. E daí, para fechar aqui, a gente vai terminar as duas últimas funcionalidades do CRUD, que é o remover e o alterar. A gente já tem uma boa parte pronta das duas funcionalidades, porque a gente já tem o método da busca, né? Então, com base nesse método, a gente só vai dar continuidade ali para fazer o alterar e o remover, para daí depois a gente entrar é, na funcionalidade da venda, né, que é um formulário um pouquinho mais complexo que esse, tem alguns controles, né, alguns componentes um pouquinho mais complexos que esses, né, a gente vai ter um data grid, vai ter um drop down lá e tudo mais, para que a gente consiga adicionar produtos dentro da nossa venda e por fim cadastrar lá toda a venda, inserindo todo o objeto no banco. Então é o seguinte, só vamos rodar aqui, pessoal, para a gente lembrar como é que tinha ficado aqui a aplicação. E daí depois disso a gente começa por essas duas últimas funcionalidades aí do CRUD que a gente tem para desenvolver. Então vamos lá, vamos ali em cadastrar, produto, fazer primeiro uma busca aqui. Vamos buscar aqui um produto, acho que tinha um arroz lá. E aí, né, a gente já está validando, já está vendo se está preenchido ali e tudo mais. Né, se ele encontrar, ele vai preencher, né, todas as informações aqui para nós. Ok. A gente já tinha feito limpar, né, só que ele só está limpando quando cadastra, então dá para a gente inserir ali, né, mais um botão, senão tem que apagar tudo que a gente tem aqui. Vamos cadastrar um novo aqui. Sei lá, vamos cadastrar um celular. Coloca lá qualquer coisa. Opa, celular já existe, celular 2. Cadastra e ele já cadastra ali para nós, né? Se a gente fizer a busca, é o que a nossa aplicação ela estava fazendo até a última aula. Então, a gente já tem a funcionalidade de limpar, a gente só precisa, né, no momento em que no momento não, né, colocar um botão de limpar aqui caso seja necessário, ok? E aí a gente vai começar, né, a aula de hoje fazendo limpar, depois o remover e o alterar, e depois a gente vai lá para o formulário, criar o formulário, né, de cadastrar a venda e desenhar todo ele, para que a gente consiga cadastrar a venda aí ao final. Então é o seguinte, pessoal, como a gente já tem aqui, né, o nosso método que faz a limpeza do formulário, dá para a gente então inserir mais um botão. Eu vou diminuir o tamanho daqueles botões ali, eu acho que eu não vou conseguir incluir todos eles na mesma linha, porque a gente vai ter 5 botões. Eu vou diminuir um pouquinho eles aqui, só para ver se depois eu consigo colocar todos eles na mesma linha. Se não, depois a gente cria mais um espaço para os outros botões. Deixa eu só alterar aqui. E eu vou deixar, deixa eu só ver qual que é o tamanho do cadastrar aqui, que daí eu deixo todos eles com o mesmo tamanho, né, com a mesma largura. Cadê a largura? 75.
Não dá para dar Enter, né? Porque senão ele quebra de linha. Só salvar. Beleza. E aí eu vou copiar e colar aqui, ó. Tanto faz a ordem que a gente vai colocar aqui. Não, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Mas então eu vou ter o botão limpar. Primeira coisa, né, pessoal? Se a gente copia e cola, sempre prestar atenção aqui embaixo, né? Porque ele vai copiar e colar o botão inteiro, ok? Então, inclusive o nome, tem que trocar o nome, né? O que ele está reclamando aqui, vamos trocar o conteúdo dele também, que é o que vai aparecer ali. E ele está dando erro bem provavelmente porque a gente tenha... Opa, aqui eu comi uma aspas duplas. E aí a gente tem também que deletar o clique, ok? Para a gente poder gerar um clique novo para esse cara, né? Tô trocando o tab index aqui para que ele seja o quarto ali, elemento ali da tela a receber o foco. E aí, né, sempre que tiver, pessoal, algum evento, eu prefiro fazer assim, né, mas sempre que houver algum evento vinculado já ao, né, de repente ali ao o componente que a gente copiou e colou, eu prefiro apagar, prefiro gerar um novo, para que a gente não tenha nenhum problema com nenhum evento aí que já tenha dentro lá da nossa classe. Então aqui, ó, vamos só gerar o evento, né? Para gerar o principal evento, né, pessoal, é só clicar duas vezes aqui no botão, tomar sempre cuidado para não clicar muito perto aqui da escrita do texto, porque senão ele vai aparecer para a gente alterar aqui, né, e não vai gerar o clique do botão. Então é só a gente dar dois cliques, isso acontece somente para, pessoal, o evento principal, né, e aí obviamente que a gente tem que saber qual é o evento principal de cada componente, beleza? Do botão sempre vai ser o clique, da caixa de texto sempre vai ser o evento de escrita, né? Do momento que a gente está escrevendo ali dentro, do formulário é quando ele é carregado, e aí a gente vai tendo os principais eventos aí de cada controle. E aqui a gente só vai ter a limpeza, ok? Não vai ter muito mais coisa que isso. Toda vez que a gente clicar aqui, a única coisa que a gente quer é limpar o formulário, beleza? Que é o que a gente já tinha ali. E agora vamos testar, né, para ver se está tudo ok. Primeiro a gente vai precisar buscar, né, porque senão obviamente a gente não vai conseguir ver o que aconteceu. E aí a gente vai limpar aqui, né, só para ver se funcionou. E aí é o seguinte, né, uma questão interessante, vamos só limpar aqui, ó, limpou, beleza, né, busco o outro lá. Esqueci de buscar, né, ele só limpou. Celular 2, busca, limpa e fechou, ok? O que é interessante, né, pessoal, que seria que, né, a gente só deixar os, né, botões habilitados caso realmente seja necessário fazer alguma ação, como por exemplo, quando a gente abre aqui o formulário, a gente vai ter o remover e o alterar, mas o remover e o alterar eles não podem ser removidos, né, o elemento não pode ser removido ou alterado se a gente não tiver alguma coisa aqui. Né? Então, quando a gente abre o formulário, com certeza a gente não tem. Né? Então, daria quando a gente buscar esses dois caras aqui, para a gente deixar eles habilitados, ok? Né? E depois que a gente busca, sei lá, clica em buscar aqui, né? Deixar desabilitados no começo, né? E quando a gente clica em buscar, a gente poderia habilitar, assim como nós desabilitaríamos o cadastrar, porque se a gente buscou, né? A gente não vai cadastrar ninguém, né? A gente vai no máximo poder alterar e poder remover, e quando clicar em limpar ele volta para o estado inicial. Então são algumas coisinhas que são interessantes a gente fazer, porque a gente previne um monte de problema que possa dar, né, fazendo essas questões. Senão a gente teria que tratar tudo isso no código. Então é o seguinte, pessoal, uma coisa, antes da gente começar o remover e antes da gente começar e depois ir para o alterar, é que, né, tanto o botão não, desculpa, o objeto que a gente usa para buscar, né, vejam que eu estou criando um novo objeto aqui quando a gente clica no botão, né,
E aí este objeto, obviamente que ele só é visível aqui, né, dentro desse método, assim como o objeto que a gente cria aqui para cadastrar, ele só é visível aqui. Beleza, para os dois, né, para as duas funcionalidades que a gente fez, tudo bem, vai funcionar, né? Mas o que acontece é que quando eu busco, né, e depois eu vou alterar e depois eu vou remover, o objeto que recebeu o resultado da busca tem que ser o mesmo objeto que vai ser passado para remoção e o mesmo objeto que vai ser passado para quando a gente precisar alterar. Então, de qualquer forma, a gente vai precisar, né, aqui na nossa classe, de forma global, criar um objeto de produto para que a gente consiga utilizar ele em todas as partes do nosso formulário, né? E aí, criando ele aqui, eu já posso remover ele daqui, então, né, agora eu não estou mais declarando, eu apenas estou utilizando, ó, veja que ele já marca para nós o mesmo objeto, né, então a gente está utilizando o objeto que está lá em cima, dá um new normalmente, porque a gente está criando novamente, né, ou está cadastrando um novo objeto, e a mesma coisa a gente faz aqui, né, então removemos a declaração e fazemos apenas a utilização do objeto já existente ali. Interessante, já que agora a gente tem, né, pessoal, um mesmo objeto para todas os eventos aí que a gente vai utilizar dentro deste formulário, é que aqui a gente faz o quê? Que a gente, ao limpar, a gente pode dar um new aqui nele, né, para remover qualquer vínculo, qualquer objeto que a gente tenha já feito alguma coisa, já feito alguma ação, né, e o objeto de produto já tenha recebido alguma coisa, ok? Então, sempre que a gente for limpar, né, a gente vai limpar todo o formulário e vai, né, criar um novo objeto para ele perder qualquer vínculo que a gente tenha com coisas já feitas anteriormente. E daí depois a gente pode fazer ali a brincadeira de habilitar e desabilitar o botão, mas, pessoal, como a gente já viu essa propriedade aqui, ó, né, é só fazer essa alteração no momento que a gente precisar no código. Por que, que a gente já viu? Porque a gente já desabilitou essa caixa de texto e essa caixa de texto aqui. E olha lá, eu dei 2 cliques sem querer ali, ó, pessoal, ele gerou o evento de quando, né, o texto da caixa de texto é modificado ali. Então eu vou deletar aqui e nunca esqueçam, né, de quando a gente gerar um cara e deletar sem querer, de deletar também no código, porque senão agora se eu tentar rodar vai dar erro, né? Então, tá feito ali. E aí o que eu estava falando, né, é que a gente já viu a propriedade que habilita e desabilita, né? Se a gente olhar aqui o ID, a gente vai ter uma propriedade, vamos puxar aqui para o canto, ó, a propriedade deve estar ali mais para a direita, ó, a gente já tem uma propriedade, né, que a gente desabilitou, que é a propriedade isEnable, que pergunta, né, ou diz ali que o campo está desabilitado, e é a mesma coisa para os botões ou para qualquer elemento que a gente precise desabilitar na nossa aplicação, ok? É só via código, via programação, mexer com essa propriedade aqui e jogar um verdadeiro ou falso. Se você deixar ela verdadeira, a propriedade vai estar, a propriedade não, né? O componente vai estar habilitado. Se você deixar falso, o componente vai estar desabilitado. Mas depois a gente faz essas alterações ali quando terminarmos as questões aqui do CRUD. Então vamos lá, aqui a gente vai ter então, pessoal, o remover, mais um botão aqui. Este vai ser o btn remover. Vamos alterar o código. Altura, largura. O tab index dele vai ser o 5. E aí, vou deletar o clique do botão. E vamos salvar aqui só para confirmar as alterações. E depois a gente faz o alterar, ok? Então vamos gerar aqui ó, o clique do botão do remover. E basicamente, né, o que a gente vai precisar aqui é chamar um método que a gente tem lá no DAO.
né? E aí a gente vai primeiro precisar criar o método que tem lá no DAO. E antes de chamar o método que a gente tem lá no DAO, nós precisaremos verificar, né, pessoal, se este objeto, que foi o objeto que foi buscado, né, o objeto de produto, né, se existe alguma coisa dentro dele, basicamente se ele é diferente de nulo. É isso que a gente vai precisar fazer aqui. Mas então, para a gente conseguir fazer isso, vamos primeiro lá no DAO. E aí a gente vai, né? Já temos dois métodos aqui, um que busca pelo nome, o outro que cadastra. E agora a gente vai precisar, e daí já vou fazer os dois aqui, né? Gerar um método estático que não retorna nada, chamado remover, né? Ou deletar, tanto faz, que vai receber um produto. E aí a gente vai, né, como precisa de duas linhas aqui, não dá para resolver, né, com aquela sintaxe um pouco mais nova. Então a gente vai chamar o objeto de contexto na tabela de produtos e vai remover. Manda remover o produto. E aí a gente só não pode esquecer, sempre que for uma alteração, uma remoção ou uma adição, que a gente precisa aqui salvar né, aquelas alterações que a gente está fazendo, ok? Então aqui a gente já tem agora o método que remove, é só passar o objeto de produto que foi buscado. E a gente vai fazer já, pessoal, a mesma coisa, né, para o método que altera, né? Então a gente vai ter o alterar. Vamos receber um objeto de produto. Então até dava para copiar o método inteiro, né? Porque aqui a única coisa que vai mudar é o update, ok? Claro que, né, pessoal, aqui a gente também precisaria fazer essa verificação, né? Tomar sempre cuidado que a gente implementa algumas coisas, né, em alguns métodos, né, não coloca em todos, mas a gente também deveria fazer essa verificação. Só que além de fazer essa verificação, porque uma alteração, né, a gente também tem que verificar ali se o cara está de repente tentando colocar um produto, o nome de um produto que já exista lá no banco. A gente tem que implementar isso daqui? Tem que. Só que, né, na alteração, a gente tem que levar em consideração que se for o nome do produto que está sendo alterado, a gente não pode validar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se a gente fizer exatamente a mesma validação que a gente colocou no cadastrar, a gente não consegue mais alterar o produto com o mesmo nome. A gente teria que sempre mudar. Então a gente tem que levar em consideração isso, né? Que eu não posso colocar o nome de um outro produto, mas o do mesmo seria possível, né? Então essa alteração a gente também, essa validação a gente também teria que colocar aqui, ok? Mas ok, temos os dois métodos aqui que é o que a gente precisa. Aí agora o que a gente vai fazer lá, pessoal, antes de mandar remover, verificar se o objeto de produto tem alguma coisa dentro dele. Então, se ele pelo menos é diferente de nulo, e aí significa que ele foi buscado e existe alguma coisa ali dentro. E aí, né, se isso acontecer, a gente simplesmente manda remover. Ou se você também quiser exibir uma mensagem perguntando se o objeto realmente vai ser removido, também pode ser exibida essa mensagem, ok? Para daí fazer a remoção dele e depois que fizer a remoção, limpar todo o formulário, beleza? Então, pessoal, eu vou deixar 2 minutinhos aqui, né, com esses dois últimos métodos, mas que é igual ao nosso projeto lá de banco. E quem quiser ir implementando essa questão da remoção lá no formulário, já pode ir fazendo, que daqui a pouquinho a gente já faz junto. Então vamos lá, pessoal, para a gente fechar aqui o remover, e o alterar vai ser não tão parecido, né, porque a gente precisa repreencher o objeto, mas tanto quanto parecido aí com o remover, né? Então ali, ó, no clique do botão de remover, a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se o objeto de produto ele é diferente de nulo.
E a gente não precisa fazer muito mais coisas, pessoal, porque a busca já foi feita aqui em cima, né? Então, já foi buscado o objeto, já foi preenchido ali e tudo mais. Então, se este objeto aqui que antes, né, passou por uma busca, ele for diferente de nulo, significa que é, né, foi encontrado alguém, e aí a gente pode remover. Se não, a gente pode mostrar uma mensagem. Vamos pegar aqui a mensagem que já existe ali em cima. Colocar aqui, né, o produto não existe. Se a gente tentar remover, né, depois da busca e a busca está nula, né, o objeto está nulo. Senão a gente simplesmente pode chamar o nosso produto DAO aqui, chamar o remover, passar o objeto de produto, e aí a gente pode limpar o formulário na sequência. Poderia colocar a mensagem, verificar se o cara clicou no sim, se o cara clicou no não, né? E aí fazer a remoção, mas para que a gente precisa aqui já resolve, porque a mensagem a gente já viu em outra parte aí da aplicação. E aqui a gente simplesmente vai mandar remover, mas só remove quando existir alguma coisa, ok? Então vamos testar ali, ó, e vamos ver como é que ficou, se ele vai remover o objeto para nós lá do banco. Então vamos lá, vamos buscar alguém. Ó, por isso que o remover ele tinha que estar desabilitado, né? Porque talvez ainda dê problema aqui, como eu disse, ok? Então por isso que algumas coisas a gente consegue resolver desabilitando, né, os botões e tudo mais. Senão, quando eu clicar em remover aqui, ele ia tentar remover um objeto que não existe. Então tá lá, ó, buscou, né? Agora o objeto está preenchido. Vou mandar remover, ó. A única coisa que eu não dei nenhuma mensagem, né? Tem que dar uma mensagem ali, porque senão fica meio estranho. Vamos buscar aqui de novo, ó. Não existe mais. Vou tentar cadastrar agora o objeto do arroz. Cadastrou, porque agora existe. Vamos buscar ele novamente, ó, com a data de hoje, porque então foi cadastrado agora, ok? Então no remover aqui, ó, pessoal, o que a gente precisa fazer é exibir uma mensagem, né? Faltou uma mensagem ali, porque senão fica meio estranho, né? Ele simplesmente apaga o formulário, mas sempre que for alguma operação de CRUD é sempre importante a gente falar para o usuário o que aconteceu, né? Por mais que a gente tenha clicado ali, cadê o cadastrar produto? Vamos pegar aqui e vamos mostrar, né, que o produto foi removido com sucesso, ok? E aqui muda para um information, né, para que a gente coloque o botão ali, né, o ícone correto na mensagem. Agora sim, né, agora então ele vai remover, vai mostrar a mensagem e depois limpa o formulário, senão ele só mostra, né, que o objeto ele não existe. Beleza, e aí vamos para o alterar. Né? O alterar ele vai ser bem parecido com o remover, só que a diferença é que o alterar a gente vai precisar, né, refazer toda essa parte aqui, ó, que é basicamente depois que o objeto ele foi buscado, né, ele vai ser preenchido lá, só que daí o usuário ele vai escolher qual campo ele vai alterar, se vai alterar um, se vai alterar dois, se vai alterar todos os campos, né? E ele vai escrever ali na caixa de texto e depois a gente vai precisar, né, repreencher o objeto com as novas informações. Então a gente vai precisar fazer isso daqui, só que sem instanciar o produto novamente, né? Porque senão a gente perde a referência do objeto que foi buscado. Então a gente simplesmente só pega as informações novamente e aí manda alterar. Para isso, pessoal, a gente vai, né, vou deixar só mais 2 minutinhos aqui no remover
A gente vai criar o botão de alterar, gerar o clique dele e daí fazer toda a programação dele, verificando primeiro se ele é diferente de nulo, para poder alterar também, porque o objeto tem que ter sido buscado. Aí a gente repreenche as informações, chama o método, mostra uma mensagem e limpa o formulário. Ok? Então, a única coisa que basicamente vai mudar do que a gente tem aqui é que aqui em cima, né, e obviamente vai ser no clique do alterar, é que aqui em cima a gente vai repreencher o objeto com as informações que a gente tem ali nas caixas de texto, beleza? Então, mais 2, 3 minutinhos aqui no remover, e daí a gente já faz o alterar junto, e depois disso, pessoal, a gente vai lá para a parte da venda. Então vamos lá, pessoal, vamos fechar aqui o alterar, e daí só para a gente terminar aqui, eu vou fazer a questão de deixar só habilitado aqui os botões que precisa, né, que precisam na hora que precisa. Então, basicamente, quando a gente carregar aí o formulário, né, então o remover e o alterar vão estar desabilitados. Quando eu buscar, eu habilito eles, né, e quando eu busco, daí eu tenho que desabilitar o cadastrar, porque daí o cadastrar ele não pode mais ser clicado. E toda vez que eu limpar, eu volto para o estado inicial, que é esses três aqui habilitado e os dois DK desabilitado, ok? Então vamos lá. Eu vou aumentar aqui ó, um pouquinho. Deixa eu só ver quanto que vai faltar. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. Vamos puxar aqui para o lado. Vai faltar aqui um pouco de espaço. Então, para não deixar para baixo e tudo mais, eu só vou aumentar aqui um pouco o tamanho do meu formulário. Consequentemente, as caixas de texto também. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Puxo para o lado. Aí. E aí, vou aumentar as caixas de texto também, para que fiquem todos com o mesmo tamanho. E pelo menos fique o negócio organizado, né? Beleza. Deixa eu diminuir agora um pouco aqui. E dá para diminuir um pouco aqui embaixo também. Beleza, então aqui no botão de alterar, vamos alterar o nome do botão. Conteúdo dele, né, alterar também. Vamos deletar aqui ó, o clique dele. Mas antes da gente gerar aqui, ó, eu já vou pegar então o alterar e já vou pegar o remover. Vou lá na minha janela de propriedades e vou mudar aqui, né, a propriedade isEnable, né, o isEnable sempre vai vir marcado, né, sempre vai vir habilitado. Todos os botões eles começam habilitados, todos os componentes, na verdade, eles começam habilitados. Então a gente desabilita. E aí, beleza, quando a gente iniciar o formulário, a gente não vai ter a opção de alterar e remover, né? Mas ela tem que ser habilitada, né, quando a gente buscar. Então aqui no buscar, ó, o que a gente vai fazer é que quando, né, a gente clicar nele, mas basicamente não é só quando clicar, né? Quando o produto for buscado, né, que realmente ele exista, né, na parte aqui de onde a gente verifica se ele é diferente de nulo, a gente pode pegar aqui o botão do alterar, poderíamos até colocar isso num método, né? Mas vamos pegar aqui o alterar, fazer ele receber verdadeiro e o botão de remover fazer com que ele também fique habilitado e o botão de cadastrar a gente vai desabilitar. Então agora o nosso formulário, né, a gente começa ele, né, com esses dois botões desabilitados. Quando a gente buscar aí o produto realmente existir, a gente habilita eles e deixa o botão de cadastro desabilitado. Isso quando clica no buscar, né, e o objeto existe. Quando o cara fizer a remoção e quando ele fizer a alteração, né, ou quando ele colocar ali para limpar o formulário, a gente basicamente vai inverter isso daqui, né? Então vou pegar essas mesmas questões e aqui no nosso limpar,
a gente deixa esses caras falsos, porque daí a gente vai voltar para o estado original do nosso formulário. Este cara verdadeiro, ok? E aí até poderia, né, pegar esses caras aqui e jogar para um novo método, que seria, sei lá, desabilitar botões, alguma coisa desse tipo, né? Mas como a gente só vai fazer esses caras aqui na busca, também não tem tanto problema, mas não seria a responsabilidade do buscar, né? Teria que ser responsabilidade de um método novo. Mas aqui beleza, ó, já dá para a gente testar e ver se agora a gente já tem isso pronto no nosso formulário, para daí a gente fazer o alterar. Então vamos lá, ó. Tem que aumentar um pouquinho o tamanho do formulário aqui, ficou muito pequeno lá. Como eu disse lá, lembra que eu disse que ele come um pedaço do formulário, não estava assim bem grudadinho, né? Não faço a mínima ideia porque isso acontece, já pesquisei em tudo, mas ele simplesmente perde um pedaço do nosso formulário. Mas olha lá, o alterar e o remover, né? Ele está desabilitado. Se eu buscar aqui alguém que exista, né? Vamos buscar aqui alguém que exista, ó. Ele vai, ao buscar, né, habilitar esses dois botões e desabilitar o cadastrar, ó, né? Posso fazer uma nova busca, posso limpar, agora posso alterar e remover. Se a gente remover, ó, ok, quando limpa ele volta pro estado original, né? E quando eu clicar em limpar ele também vai voltar, né? Vamos colocar aqui, ó, em celular 2. Poderia ser até um cancelar, né? Depende aí do nome que vocês querem dar. Tá lá, ó, buscou novamente, se eu clico em limpar, ele limpa tudo e volta para o estado original. Agora a gente não precisa mais basicamente se preocupar, né, em que vai acontecer se eu simplesmente clicasse no alterar aqui, ó, sem nenhuma informação, e a mesma coisa para remover, basicamente é estourar uma exceção, né, porque não existiria o objeto e aí a gente teria este problema. Mas agora a gente já não tem mais porque ele está ele está desabilitado, né? E agora também quando eu busco, ele já não deixa mais cadastrar. Ok? Tudo bem que se a gente tentasse cadastrar, ele diria que nós teríamos um objeto já existente, mas a gente resolve já esse problema, pessoal, fazendo, né, habilitando e desabilitando aí os nossos botões. E para fechar, então, pessoal, vamos pegar exatamente o que a gente tem ali no remover. Ok, a gente verifica, né? Tem que gerar o clique do botão, primeira coisa. Então vamos lá gerar o clique do botão. Senão a gente não vai ter clique. Não sei porque ele está saindo do... Deixa eu só puxar aqui para cima. Aí. Vamos gerar aqui o clique do botão alterar, dando 2 cliques, mesma coisa, né? Por mais que esteja desabilitado, isso não interfere em nada aqui para nós. Então a gente vai pegar, ó, exatamente o que a gente tem aqui, ó, e trazer para baixo, para o alterar. Então eu verifico se o objeto é diferente de nulo, ok. Né? Se ele for, não adianta eu alterar aqui, ó, direto, porque senão a gente não está repreenchendo o objeto, mas já dá para a gente deixar pronto aqui. Vamos colocar aqui, ó, que o produto foi alterado com sucesso. No caso de ele tentar alterar algo que não exista, já temos a mensagem ali, né? E aqui em cima, antes da gente alterar o produto, né, mandar alterar no DAO, o que a gente precisa fazer é pegar cada atributo, né, que pode ser alterado, que é o nome, preço e quantidade, criado em mantém, né, porque é criado em, a gente poderia ter, como eu disse lá para vocês, um alterado em, para que ele recebesse essas alterações. Mas aqui então o que a gente vai fazer, ó, é pegar o que a gente tem nas caixas de texto novamente e colocar dentro do atributo que a gente vai alterar, né? E aí a gente vai fazer isso para o preço, vai fazer para a quantidade, e a única coisa que a gente também precisa alterar aqui, né, para preço e quantidade, e não pode esquecer que esses campos aqui são campos numéricos, né? Então a gente vai precisar
converter tudo isso daqui, né, tudo que está na caixa de texto, para, no caso do preço double, no caso da quantidade, convertemos para um inteiro. E aí trocamos aqui, né, também qual é a caixa de texto que a gente quer converter. E aí agora sim, né, então a gente verifica se o objeto foi buscado, né, perguntando aqui, né, se ele é diferente de nulo. Deixa eu aumentar a tela aqui e deixar aqui no alterar. Daí, se ele for diferente de nulo, a gente pega novamente o que está na caixa de texto, né, a gente tem que pegar todas as informações, ok? Lá no projeto console a gente fazia a mesma coisa, né? Só que lá a gente tinha que digitar obrigatoriamente no console todas as informações, né? Aqui, se o usuário mudar só o nome, beleza, né? Ele vai conseguir mudar só o nome ali e o preço e a quantidade vão ficar mantidas ali na caixa de texto, mas a gente tem que pegar todas as informações. Pegando todas as informações, a gente manda alterar, manda uma mensagem e depois limpa o formulário, beleza? E aí, pessoal, a gente fecha aqui toda a nossa operação do CRUD, ok? Então a gente fecha aqui toda a questão do CRUD, então a gente já está gravando, buscando, alterando e removendo, né? A única coisa que a gente ainda não está fazendo é uma listagem, né? Tem uma tela, né? Ou um componente ali para listagem dos produtos, mas porque a gente vai ver este componente funcionando na parte da venda, né? Então, a mesma coisa que a gente vai fazer lá, a gente poderia fazer aqui para, né, trazer uma lista de produtos e mostrar ali. Então, a gente vai ver esse componente agora, pessoal, no cadastro da venda. O cadastro da venda, pessoal, então eu vou deixar um tempinho para quem quiser ir terminando essa parte aqui do CRUD e para quem já quiser ir desenhando a tela da venda, né, de cadastrar a venda. Ela basicamente vai ser composta, pessoal, por componentes que são... Deixa eu só abrir aqui o modelo de venda antes, né? Ó, porque o modelo de venda a gente tem o quê, né? A gente tem um vendedor, né? A gente tem um cliente, a gente tem um vendedor. Então, basicamente, esses caras já vão estar no banco. E aí a gente vai utilizar um drop-down para cada um, obviamente, né? Para trazer uma lista de cliente e para trazer uma lista de vendedor, né? Para esses dois componentes. Para produto é a mesma coisa. Então, na verdade, vão ser 3 componentes que são o drop-down. E daí, o drop-down é o componente que mais muda de nome, né, em linguagens de programação, que aqui a gente não tem um drop-down, aqui a gente tem um, cadê, ó, combo box, que é o mesmo componente, ok? Só que tem um nome diferente. Então a gente vai precisar, pessoal, de um combo box para o produto, combo box para o vendedor e um combo box para o cliente. Além de ter uma caixa de texto para a quantidade do produto que a gente vai adicionar, ok? Então eu vou colocar 2 combo box em cima, cliente e vendedor. Um combo box um pouquinho mais para baixo, listando os produtos. Um outro componente que vai ser o TXT da quantidade. E um outro botão para poder, quando a gente adicionar, né, pegar ali um produto, adicionar este produto, né, dentro do data grid que a gente vai ter embaixo, que é um componente de listagem, né, que é o componente que a gente tem aqui, ó, ok? E ao final de tudo, né, vai ter um cadastrar venda, a gente depois coloca um label para ir mostrando o valor total e tudo mais. Mas, pessoal, basicamente o formulário que eu vou criar vai ser dessa forma. Então a gente vai ter o combo box para trazer, né, produto, vendedor e cliente, né? Produto, antes de adicionar dentro da venda e do data grid, a gente vai precisar colocar uma quantidade, então vai ter uma caixa de texto, né, para o cara digitar a quantidade, e um botão para ficar adicionando novos produtos ali dentro da venda, um data grid para mostrar a lista de produtos que foram adicionados, né? Então esse componente é um componente que nem, obviamente que não é igual, mas como se fosse uma planilha do Excel, onde a gente vai ter linhas e colunas, e um botão final para cadastrar todo mundo, beleza? Então vou deixar aí, pessoal, na tela da última questão que a gente fez, do alterar aqui, ok? E aí eu vou deixar uns 15, 20 minutos aí, pessoal, para quem quiser ir criando, né, o formulário, criando o combo box, né,
colocando data grid, montando toda a estrutura do formulário. Daí a gente vai fazer junto e depois começamos a programar este formulário pelo carregamento dos combo box, né, das informações que estão no banco, para depois a gente ver como é que adiciona alguma coisa dentro do data grid, todas essas questões que a gente vai precisar fazer. A única coisa aqui, né, pessoal, a gente vai precisar preencher o banco de dados com algumas informações, porque a gente tem apenas o cadastrar produto. Então, o produto a gente já tem, já está cadastrando, mas cliente e vendedor vai ter que preencher lá na mão, ok? Então, se vocês já quiserem fazer toda essa questão, vou deixar uns 15, 20 minutos para vocês irem adiantando. Daí a gente desenha o formulário e começa a programar ele ainda hoje, beleza? Qualquer coisa, pessoal, só mandar alguma mensagem aí que a gente vai resolvendo. Então vamos lá, pessoal. Vou começar construindo aqui o formulário de cadastrar venda, por aquilo que a gente tinha conversado, ok? E daí, aos pouquinhos, à medida com que a gente vá programando, vá criando, na verdade, cada componente ali na tela, a gente vai programando eles também. Então não vou desenhar toda a tela para daí começar a programar, eu vou adicionando os componentes e daí a gente vai trabalhando cada um deles ali. Só vou fechar aqui todas as janelas, salvar todos os meus formulários. E vamos adicionar aqui então nas views mais um formulário, acho que nosso terceiro formulário. Então vou adicionar aqui o formulário de cadastro da venda, que vai ser o FRM cadastrar venda. Já dá para a gente adicionar mais uma opção de menu, né? E já fazer a chamada deste formulário lá no nosso menu. Para daí, quando a gente começar a já adicionar as coisas dele, já ser possível testar ali, rodar, abrir o menu, né, abrir o formulário e tudo mais. Então, aqui no formulário principal, vamos adicionar mais uma opção de menu aqui dentro do cadastrar. Não vou nem gerar por lá, eu já tenho aqui um menu pronto, né? Então, copiar e colar ele aqui. A única coisa que a gente vai precisar mudar o nome, né? Então, FRM cadastrar venda. O título, né, vai ser venda. E o clique, que a gente vai ter que excluir e vai ter que gerar ele manualmente. E lembrando que, né, pessoal, o principal evento de cada componente é ativado pelos dois cliques, só que aqui eu não tenho como clicar, né? Quando eu clico aqui, ele não abre o menu para mim, né? Então não tem como eu dar dois cliques. Se eu der dois cliques aqui, vai ser em cima do cadastrar. E não é, obviamente, esse o objetivo, né? Então vou selecionar, vou clicar aqui, né? Só deixar o mouse em cima do nosso menu. Vamos lá nas propriedades. Dentro lá das propriedades a gente vai ter lá os eventos. E aí a gente vai dar dois cliques aqui para gerar o clique deste nosso componente. O que ele está falando? O fim da linha. Não tem problema. E aí só vou copiar e colar aqui, ó, e vamos abrir um novo formulário de FRM. Só ver um negócio aqui, porque ele não está mostrando o nome do formulário. Deixa eu salvar. Ele não está mostrando o nome do formulário. Qual o nome que eu dei? Ah, ficou FRN. Pera aí, vamos deletar. Vou deletar e vou gerar um novo. Ficou com um N ali ao invés de M, por isso que ele não está mostrando. Vamos adicionar aqui de novo. Como não tinha feito nada, não é classe. Não tem problema nenhum. Uma nova janela, FRM, cadastrar venda. Beleza, agora já vamos conseguir chamar o formulário correto. Vamos tirar aqui. FRM cadastrar venda.
Então, mesma coisa que aqui em cima, né? Só troca qual é o formulário que você está instanciando. Como o nome aqui vai continuar FRM, eu estou criando o formulário dentro aqui, né? Do método, não tem problema nenhum ter o mesmo nome e chamar o formulário aqui, que ele vai abrir o formulário correto, né? Então, antes da gente começar a cadastrar não, né? A montar o nosso formulário, né? O nosso formulário de venda, vou fechar aqui o principal. Eu vou cadastrar, pessoal, ali 2, 3 informações em cada uma das tabelas que a gente tem só de produto, então vai precisar gerar, né, dados ali para a tabela de vendedor e de cliente, para que daí quando a gente comece a colocar aqui o drop down, né, e carregar as informações para dentro dele, que a gente já consiga testar ali com os dados que estão no banco. Eu só vou abrir eles aqui e adicionar dados lá nas nossas tabelas. WPF manhã, tabelas, e vou adicionar coisa aqui dentro do cliente e do vendedor. Então vamos lá, né? Lembrando que, né, pessoal, para adicionar é a mesma coisa que consultar os dados, que é no View Data e não clicando 2 vezes, como eu fiz aqui. No View Data, para a gente conseguir ver os dados, não vai ter nada aqui, né? A gente vai ter que preencher, o ID nunca precisa preencher, ele vai preencher ali pela gente. Vou colocar aqui a data. Não sei se ele coloca já aqui para mim, não, vou ter que colocar a barra, né? Beleza. Cliquei aqui, cliente, Diogo. CPF não está validando mesmo, mas deixar qualquer coisa aqui. Qualquer coisa no e-mail também. E beleza, já temos lá uma informação. Vou acabar colocando 2 aqui. José da Silva. E aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Toda vez que dá um tab aqui no final da linha, ele já salva para nós, né? Por isso que ele já preenche o ID ali automaticamente. Mas já temos 2 clientes aqui. E agora vamos preencher, ó, se a gente for olhar produtos, a gente vai ter todos os produtos que foram cadastrados até agora. No meu caso aqui, ó, eu tenho 5 produtos, um eu excluí, ó, porque tem o ID 1, 2 e o 3 foi excluído. Legal. E agora a gente precisa cadastrar o vendedor, né? Venda e item venda vai ser gerado automaticamente ali para nós. Automaticamente não, né? Vai ser gerado quando a gente mandar cadastrar uma venda. A gente não precisa ter item de venda e nem venda ali, porque é o que a gente vai fazer agora. Então vamos adicionar aqui o vendedor. Qualquer coisa aqui. Salário também. A única coisa aqui que tem que preencher certo é a data, né? Porque senão a data ele vai reclamar. Felipe, qualquer coisa aqui, salário também. Beleza, então agora a gente já tem os dados, claro que ainda a gente vai precisar construir os DAOs, né? A gente só tem o produto DAO, vai precisar criar lá um vendedor DAO, um cliente DAO, os métodos que buscam lá e tudo mais, ok? Mas para a gente começar a desenhar o nosso formulário de vendas, a gente já consegue fazer com o que a gente tem. Então aqui, ó, a primeira coisa, né? Eu vou trabalhar em cima do formulário de vendas para depois trazer aqui os componentes para dentro. Então vamos aqui na janela de propriedades do nosso formulário de cadastro de vendas e vamos começar lá por baixo, alterando aquelas propriedades que a gente sempre altera, né, para ele começar ali no centro da nossa aplicação. Vamos dar um nome aqui para o nosso formulário, que é o cadastrar venda. Depois, né, eu vou aumentar um pouco o tamanho da fonte, que nem eu fiz no formulário. Deixa eu ver só o que eu tinha colocado lá no formulário de cadastrar produto para manter o mesmo padrão. Dá para a gente olhar aqui embaixo. Font size estava 16, mas o cadastrar produto era 12 e o peso que estava médio, né? Então, vamos pegar aqui o formulário, ó, aumentar um pouco o tamanho da fonte para 16. A gente tem um font size aqui para 16 e o peso que estava em médio.
Era a única coisa que a gente tinha feito lá. Também a única coisa que a gente vai fazer aqui. E aí vamos adicionar aqui, né, um label. Esse vai ter o tamanho um pouquinho maior, que vai ser a identificação do nosso formulário. Então vamos colocar aqui, dá para colocar aqui por baixo mesmo, né? Colocar um font size 18 para deixar igual ao outro formulário. E aqui a gente vai ter o cadastrar venda. Tá. Aí beleza, então a gente vai começar colocando aqui, né, pessoal? Como eu disse para vocês, a gente vai ter que selecionar um cliente, vai ter que selecionar um vendedor, depois vai ter que selecionar um produto aqui embaixo, colocar a quantidade, um botão e aí adiciona dentro de uma grid que vai ter aqui. Mas a gente vai começar então pelo, né, combo box do cliente ou do vendedor, tanto faz qual você vai colocar ali antes. A única coisa que a gente vai precisar de um label para fazer a identificação. Vou começar aqui, ó, pelo cliente. E aí a gente vai ter então um combo box aqui na nossa aplicação que vai trazer para nós, né, todos os clientes que terão cadastrados, que vão ter cadastrados ali na nossa base ali, né, na nossa tabela de clientes. Então é o seguinte, pessoal, a primeira coisa, né, vamos dar um nome aqui para esse combo box, porque, né, é dessa forma que a gente vai conseguir popular ele, então a gente vai precisar dar um nome, e o prefixo, né, do combo box é o CBO, né, se quiserem utilizar a mesma coisa. Então o combo box ali, ó, de clientes. E aí, pessoal, a gente precisa então, né, ao carregar este formulário, preencher as informações aqui no nosso combo box, ok? Para isso, né, a gente precisa criar um cliente DAO, e aí a gente precisa de um método que lista todos os clientes, porque daí quando a gente carregar este formulário, a gente vai até este método para conseguir trazer todos os clientes da nossa tabela lá de clientes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui, ó. A gente só tem o produto DAO, vai precisar criar o cliente DAO, vai precisar criar o vendedor DAO também, mas vamos por partes. Vamos fazer aqui o do cliente. E daí eu vou deixar mais um tempo, mais uns 20 minutos, para fazer a mesma coisa para o vendedor e a mesma coisa para o produto, porque é igual, né? Então, se a gente conseguiu trazer um cliente ali na tela, a gente precisa conseguir trazer vendedores e produtos, que é a mesma coisa. Então, para a gente poder fazer isso, precisamos do nosso objeto de contexto. Tem que fazer o using aqui do objeto. O nome do objeto ali, underline context, instanciamos o objeto. E bem provavelmente hoje, né, a gente já consiga ver aquele problema que eu comentei para vocês que a gente tem quando trabalha com vários objetos de contexto, né, para a gente não fazer essa questão. Deixa eu ver só um negócio aqui. Então a gente precisa, né, criar uma estratégia de não ficar instanciando os objetos, e quando acontecer isso lá na venda, né, quando a gente for cadastrar a venda, a gente vai conseguir ver o problema que acontece. Mas então vamos lá, eu vou ter um método público que vai me retornar uma lista. Aí tem que fazer o using aqui, né? Opa. Estático. Ele não vai precisar de using não, porque já tem ali em cima. Então uma lista de cliente. Vamos dar o nome aqui para o nosso método de listar. Como não tem nenhum filtro, não tem nada, né? Nada aqui nos parâmetros. E aí simplesmente então a gente vai mandar retornar todas os clientes da nossa tabela com o toList, né? E aí o using do toList vai ser, né, vai precisar fazer, que é o using do link ali, né? E por enquanto é isso que a gente vai precisar. Depois vai precisar de um outro cara lá para buscar o cliente por nome, né? Ou buscar pelo ID, vai precisar também, ok? Então dá até para a gente já deixar criado, né? Porque o que acontece? Depois a gente vai utilizar este método para preencher todo o drop down ali, né? Todo o combo box.
Mas quando a gente tiver alguém selecionado e for cadastrar, né, a venda com este cara selecionado, eu vou precisar, né, buscar o cliente pelo ID, que é a informação que a gente vai ter, porque para a gente poder mandar cadastrar uma venda, não adianta ter só o cara selecionado. Com base no cara que está selecionado, a gente vai precisar buscar o objeto inteiro. Então aqui, ó, a gente vai criar um método, vamos deixar pronto aqui, que retorna um cliente chamado buscar por ID, recebendo o ID. E aí a gente já viu lá no projeto do banco que existe um método que vai exatamente na chave primária, que é o find, e retorna o nosso objeto inteiro. Então, neste caso aqui, a gente não precisa, né, e nem deve utilizar uma expressão lambda para buscar pelo ID, porque a gente já tem o find identifica qual é a coluna da chave primária na nossa tabela, e com base na informação que a gente passa, porque já está sendo procurada na chave primária, né, na coluna da chave primária, ele vai buscar o mesmo valor que a gente está passando aqui. Ok? Então, até poderia fazer com um first to default, passar uma expressão lambda para ele procurar pelo ID, mas a gente já tem um método que busca exatamente na coluna da chave primária, então a gente não precisa fazer mais nada com relação a essa busca. Então já vamos deixar pronto aqui, ó, do cliente. Quem quiser já ir adiantando a mesma coisa para produto e para vendedor, também a gente vai precisar. Mas vamos fazer aqui a primeira parte do cliente e daí a gente faz, replica isso para vendedor e para produto, que vai ser exatamente a mesma coisa. Então depois que a gente viu como é que preenche o drop-down, o resto a gente consegue preencher e daí a gente vai para o nosso data grid, que é o nosso componente de listagem. Vou deixar aqui, ó, pessoal, 2, 3 minutinhos para quem precisar pegar aqui o nosso DAO de cliente. Daí a gente volta lá no cadastrar produto e carrega essas informações no momento em que o formulário for aberto, ok? Então, quem quiser já também, já pode pegar o formulário, ir lá na lista de eventos, encontrar o formulário, o evento de carregamento e já vincular ele, né? Dar 2 cliques ali para que a gente tenha um evento de carregado, né? Que é o evento que a gente vai utilizar para trazer as informações para dentro do Combo Box. Vamos lá então, pessoal. O Discord acabou caindo aí, não era nem internet, o Discord caiu. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é obviamente determinar aonde que esse drop-down ele vai ser carregado. Então, se a gente rodar a nossa aplicação do jeito que dá, a gente vai ter aqui, né, um componente vazio. Se a gente clicar aqui para baixo, a gente não vai ter nada ali dentro, ok? Não vai ter nada dentro do Combo Box. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir em que momento a gente vai carregar essas informações, né? Então, tudo que a gente programa dentro do WPF, tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? O momento em que a gente vai programar, né, para aquilo acontecer, e o que a gente vai programar. Então, nesse caso aqui, a gente quer carregar os dados de cliente, da tabela de clientes dentro do Combo Box, mas isso tem que acontecer até o momento em que o formulário ele for aberto, né? Então, a hora que o formulário terminar de abrir, os dados, né, eles têm que aparecer ali para nós, porque é basicamente assim que funciona um Combo Box, né? Sempre que a gente abre uma página, abre um formulário, os dados já estão ali. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui. Então a ideia, pessoal, é que a gente pegue o formulário aqui, ó. Toma cuidado para pegar o formulário. Vamos lá nas propriedades e vamos, né, ativar aqui o evento de carregamento. Cadê, ó? O evento loaded que a gente tem aqui, né, que é o momento em que o formulário está sendo carregado, ok? A hora que ele terminar, né, de abrir, tudo que a gente programar já vai ter acontecido, né? Então este evento ele é executado antes de o formulário abrir, né? Antes do formulário, na verdade não é antes dele abrir, o formulário abre, mas ele está no processo de carregamento
e isso é executado neste momento, né? Depois, quando isso termina, que aparece todos os dados do formulário, também já foi executado o que a gente programou ali no evento de carregamento. Então vamos ativar aqui o evento de carregamento do formulário, o loaded. E aí, pessoal, para a gente poder trazer os dados para dentro de um combo box, na verdade é bem simples, ok? Vamos só comentar aqui, ó, carregar lista de clientes, porque a gente vai ter aqui clientes, produtos e vendedores. Para isso a gente vai precisar pegar o combo box de clientes. E aí todo o combo box, né? A gente tem uma propriedade chamada itens source. Eu já estava até mostrando ali, né? Tem a propriedade chamada item source, né? Que me permite colocar ou me permite pegar as informações, né? Os dados que estão ali dentro. E aqui, ó, pessoal, basicamente eu fazer com que, né, a propriedade item source do nosso combo box de clientes receba o nosso método, o resultado do nosso método lá no down, né, que é o nosso método de listagem. E ponto e vírgula aqui, né? Essa propriedade item source, né, ela aceita qualquer coisa, né? Ela aceita uma lista de qualquer item que a gente passe, né? E aí a gente tem que, obviamente, tomar o devido cuidado para mostrar as informações que a gente quer. Se a gente rodar isso daqui agora, até ele vai carregar alguma coisa dentro do nosso combo box. Ele vai trazer ali as informações que precisam, só que ele não vai mostrar da forma que a gente quer, e quando a gente for pegar essas informações também a gente não vai conseguir pegar da maneira que a gente imagina. Então vamos rodar aqui, ó, vamos rodar a nossa aplicação para ver o que acontece somente com isso e o que é necessário fazer para que a gente consiga configurar o nosso combo box da melhor maneira possível ali para mostrar as informações do jeito que a gente precisa. Então vamos rodar aqui, ó, e vamos ver o que acontece só configurando a propriedade do item source. Abriu aqui do lado, só um pouquinho que abriu aqui do lado. Então vamos lá. Vou lá em cadastrar, venda, ele vai, ó, veja que o formulário ele abre aqui, né, mas ele ainda não terminou de carregar. Ó, e agora ele termina de carregar, trazendo, né, mostrando tudo aquilo que precisa no formulário, então ele fica ali meio que parado, né? E aqui então, ó, agora a gente tem, ó, 2 itens aparecendo, ok? E aí vejam que aqui, né, como eu disse para vocês, ele não mostra da maneira que a gente espera. A gente consegue já ver que ele trouxe os itens e preencheu porque a gente tinha 2 lá, né, 2 lá na nossa tabela de cliente. Então ele, né, está trazendo os itens para cá, só que o que acontece é que por essa propriedade que é o item source aceitar qualquer coisa, agora eu preciso dizer para ele o que de cliente eu quero mostrar na tela. Então a gente precisa dizer qual é a propriedade da classe de cliente que a gente vai mostrar ali na tela. E um drop-down, né, pessoal, sempre que a gente for trabalhar com ele, geralmente aí obviamente vai de quem está programando, do que está fazendo ali, mas geralmente vai configurar 2 propriedades, né? Vai configurar o que vai aparecer ali para o usuário, né? Que então de cliente a gente quer mostrar o nome do cliente, e aí a gente precisa tomar cuidado que para a gente poder fazer isso a gente tem que pegar, pessoal, cadê aqui, ó, exatamente, isso está lá em pessoa, né? Tá aqui em pessoa, exatamente o nome da propriedade que a gente vai mostrar,
ok? Então, se é nome aqui, vai ter que ser nome lá também. E aí a segunda coisa que a gente configura para todo item do drop-down, pessoal, é o que fica por trás, né, daquele nome ali que vai aparecer, que no nosso caso aqui é o ID. Então, geralmente a gente configura, pessoal, para um combo box, drop-down, né, se fosse lá no Android, a gente utilizaria um spinner, né, para fazer essa mesma ideia aqui. Geralmente a gente acaba configurando então duas propriedades, o que vai aparecer na tela e o que vai ficar por trás, que a gente não consegue ver, mas é o que geralmente a gente utiliza depois para trabalhar e fazer qualquer coisa, né? Aqui a gente obviamente não consegue ver, mas numa página, né, numa aplicação web, quando a gente tem um drop-down, a gente consegue ver que ele geralmente tem um value, né, que é o valor que fica por trás lá, que é o que a gente geralmente não acaba vendo como usuário, né? Então olha lá, ó, no cadastrar venda aqui, ó, para terminar de configurar este cara da maneira correta, então o que a gente precisa fazer é configurar duas propriedades. Então vamos pegar aqui, ó, o combo box de cliente e a gente vai ter aqui, ó, pessoal, duas propriedades, que é o display member path, ok? E este cara então vai servir para configurar o que a gente quer que seja mostrado, que vai ser lido pelo usuário. Então, o display member path, pessoal, a gente vai configurar para que seja mostrada a propriedade nome da nossa lista de clientes, ok? Então tem que ser exatamente o nome da propriedade que a gente quer mostrar. E aí a gente vai ter uma outra propriedade que, né, para quem está utilizando a aplicação nem vai saber que isso daqui existe, que é o Selected Value Path, ok? Que é o que a gente vai selecionar depois e aqui a gente vai configurar o ID. E aí toma cuidado, pessoal, porque é uma string. E uma string a gente pode escrever qualquer coisa e se a gente escrever o nome da propriedade errada, obviamente que ele não vai conseguir mostrar ali, né? Não vai conseguir configurar para a propriedade que a gente está definindo. Então, o display member path é a propriedade que a gente quer que seja mostrada na tela. E o selected value path é o que vai ficar por trás de cada item, que depois, quando a gente for lá gravar a venda, eu vou pegar esse selected value, né? Então o valor selecionado, ele vai retornar o ID, eu vou ter que ir até o banco, buscar este objeto para daí fazer o vínculo de forma correta, porque só o ID para nós não serve, né? Quando a gente for gravar a venda. Então a gente vai pegar o valor selecionado do combo box e o que a gente pega não é o nome, o que a gente pega é o ID, porque o ID a gente sabe que é o único e aí a gente consegue buscar o objeto correto lá no banco. Então só para a gente ver se deu certo, vamos dar o play aqui e vamos ver se ele vai mostrar da maneira correta. Então vamos trazer aqui o cadastrar venda. E agora sim, ó, ele já mostra o nome, né, dos dois clientes que a gente tinha ali, ó, seleciona. E agora é a mesma coisa para o resto, né, a mesma coisa que a gente tem para o cliente, né, a gente vai ter agora, eu vou colocar aqui do lado para o vendedor, e a mesma coisa eu vou ter para o produto aqui embaixo. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, são 10h50 agora, eu vou terminar de construir esse formulário, fazendo a mesma coisa para vendedor, só que eu vou deixar no mudo aqui, porque é exatamente igual. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar que a gente vai resolvendo. Mas eu vou terminar de construir aqui a parte dos combo box, né? O do cliente já tem, do vendedor do produto, a caixa de texto da quantidade e o botãozinho de adicionar. Então deixar todos esses caras funcionando e daí daqui uns 10, 15 minutos eu volto para a gente ver embaixo, que é onde eu vou adicionar aqui o data grid, que é o componente que vai aceitar, né, que vai receber
os elementos que a gente está adicionando, né, os produtos que a gente está adicionando aqui dentro, beleza? Então vou terminar de construir aqui rapidinho, mais uns 15 minutos, vou deixar no mudo, mas se tiverem alguma dúvida, pessoal, é só perguntar. Pessoal, então vamos lá, vamos fechar aqui por hoje, terminando. Na verdade, a gente vai terminar totalmente aqui o formulário de cadastro de venda, mas já vai ver como é que trabalha com o Data Grid, consegue adicionar as coisas aqui dentro e uma série de questões bem importantes. Na próxima aula a gente só vai fazer o fechamento, pegando tudo isso daqui, gravando realmente essa venda e fazer alguns ajustes ainda que a gente precisa dentro dessa aplicação. Então aqui é o seguinte, né, pessoal, eu fiz exatamente a mesma coisa que fizemos aqui para cliente, né? Cliente aqui a gente tinha o combo box, carregava ele, né? Então se a gente for olhar lá no formulário, é exatamente a mesma coisa que a gente fez. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ir aqui por cima que é mais fácil, né? Que a gente fez para cliente. Então, né, os mesmos campos eu estou mostrando lá para vendedor. E depois para produto, porque inclusive são os mesmos, né? A gente está trabalhando com herança, então são exatamente iguais. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é de trazer do DAO correto, os mesmos métodos, o mesmo método que a gente criou lá em cliente, né? O listar e o buscar por ID eu fiz para vendedor e para produto. E aí, ao final, né, quando a gente roda aqui a aplicação e carrega este formulário, a gente vai ter ali então todas as informações prontas para que a gente consiga começar a adicionar os produtos ali dentro da venda, né? A gente vai ter isso daqui, ó, cadastrar venda. Eu fiz um ajuste aqui no formulário, talvez precise aumentar um pouco o tamanho dele. Mas então a gente vai carregar ali, né, os clientes, vendedores e produtos, e aí com base nisso a gente vai conseguir começar, né, ó, cliente, selecionam aqui, vendedor a mesma coisa, e aí produto, né, eu vou clicar aqui, vou colocar a quantidade, vou clicar em adicionar e a gente vai montando este componente aqui de baixo, que vai ser o nosso data grid. Então a gente vai começar a ver ele hoje, né, e adicionar produtos ali dentro e vai fechar na próxima aula. Então aqui, ó, selecionei alguém, daí a gente vai ter que então pegar quem é o cara que está selecionado, então já vai ver como é que pega um elemento que está selecionado aqui no data grid, não, desculpa, no combo box. Verifica se tem alguma coisa aqui dentro. A princípio vamos partir primeiro, né, do princípio que vai ter alguma coisa ali dentro, depois a gente valida e quando adicionar a gente preenche este cara aqui embaixo, né? Cada vez que vai adicionando mais produtos, a gente vai adicionando mais linhas aqui no data grid e vai compondo essa informação. Então vamos fechar aqui, ó. E aí, para a gente poder começar a desenhar toda essa questão, a gente vai precisar trazer para a nossa aplicação, né, para este formulário, um data grid. Ele está aqui nos controles, né, mais comuns ali que a gente acaba utilizando. Vamos trazer o data grid para cá, ó. E vamos aumentar ele um pouco. Deixar aqui tá bom. Aumentar a largura dele. E vamos aumentar o tamanho aqui dele também. Acho que aqui tá bom. E aí, beleza, né? A primeira coisa, pessoal, para a gente poder começar a manipular ele dar um nome para ele, ok? Porque depois a gente vai precisar, obviamente, desse nome para ir adicionando dinamicamente os produtos aqui dentro. E quando eu digo dinamicamente, é pelo clique aqui do botão, né? Toda vez que a gente clicar aqui, a gente vai adicionar novos produtos aqui dentro. Então, a primeira coisa é clicar aqui nele e vamos dar um nome. Para o data grid, pessoal, pode ser DTA, o prefixo dele, de data ali, né? De data grid. DTA produtos, ele vai ser ali o nosso data grid de produtos.
E aí o que a gente precisa fazer é adicionar os itens ali dentro, né? Mas antes da gente adicionar, a gente precisa, pessoal, escolher quais as colunas que a gente vai querer para esse data grid, ok? Quais as colunas que a gente vai colocar aqui e tudo mais. Porque vocês vão ver que é o seguinte, à medida com que, quer ver, ó, dá até para a gente fazer aqui, ó, só para mostrar como é que esse cara funciona. Ele funciona de uma forma bem parecida com o Combo Box. Então, por exemplo, quando eu quero carregar alguma coisa ali para dentro de um data grid, eu vou colocar aqui, ó, vou chamar o DTA produto, ponto, né? Ele tem, ó, a mesma propriedade tem source, e se eu quiser fazer um carregamento simples, né, onde o que a gente vai fazer aqui é um pouquinho mais complexo, mas se eu quiser apenas trazer, pessoal, os dados de uma determinada tabela, não importa qual seja, para dentro de um data grid, é a mesma coisa, ó, vou trazer as de produto, ó, que a gente fez ali em cima. Só que, por ser um data grid, vamos só rodar aqui, ó, ele já vai entender, né, pessoal, que é uma lista, que essa lista é composta de objetos, e os objetos eles têm os seus atributos. Então, o que ele vai fazer aqui para nós é que, para a lista que vai vir ali, ele vai criar uma coluna para cada atributo. E vai preencher as linhas automaticamente. Então, se de repente você quer criar, né, uma tela para carregar os dados de produto, os dados de cliente, não importa quais os dados você quer carregar, de uma forma muito simples você pode fazer isso. Só fazer a propriedade item source do seu data grid, ó, receber a lista, ó, e ele já traz aqui para nós, ok? Já traz aqui para nós do jeito que a gente está vendo. Então, automaticamente isso já acontece, né? Aí clicar aqui, pegar qual o cara que está selecionado e tudo mais é uma outra coisa que a gente vai fazer na próxima aula. Mas de uma forma simples a gente poderia fazer assim, né? Então o que a gente poderia fazer é ir adicionando os nossos itens que estão selecionados aqui dentro, né, dos nossos itens de venda, criar uma lista de itens de venda e mostrar aqui. Só que a lista de itens de venda, ela não tem uma coisa que é geralmente importante, vamos tirar isso daqui, né, porque isso daqui não vai ficar aqui, que é geralmente importante, que é um subtotal, né, fazer um cálculo, adicionar mais informações ali, né, e tudo mais. Então o que a gente vai fazer, pessoal, a gente vai criar um objeto separado do nosso objeto da lista de itens venda, senão a gente poderia só adicionar um subtotal lá, mas aqui eu já quero mostrar uma outra questão, que é dentro do C# a possibilidade que a gente tem de criar objetos dinâmicos. Objetos dinâmicos, pessoal, eles não têm formato nenhum, a princípio, porque não tem uma classe de modelo para este objeto dinâmico, e a gente pode criar ele da forma que a gente quiser, com os atributos e informações que a gente precisar. Então, a gente vai fazer isso para poder ter uma lista personalizada, né, uma lista que a gente vai utilizar para exibir ela na tela, a partir deste objeto dinâmico, e depois a gente vai ter a nossa lista, né, de itens de venda que está dentro da venda. Então a gente vai trabalhar com dois caras separados, justamente para a gente poder ver como é que funciona essa parte de objetos dinâmicos. Aí é o seguinte, pessoal, uma primeira questão que a gente tem que fazer aqui é que eu não gosto daquilo que a gente fez ali, que é simplesmente passar uma lista e ele trazer os objetos para nós, né? Montar ali as colunas e tudo mais. É muito útil, mas a gente não tem muito controle no que está acontecendo. Então eu acho muito importante a gente escolher quais as colunas que a gente quer dentro do nosso data grid e depois dizer que cada coluna vai receber uma determinada informação, né? Então a gente até pode fazer clicando com o botão direito aqui, e a gente vai adicionar, ó, colunas, cadê aqui, ó, do data grid column, né, do text, né? Vejam que eu posso adicionar uma coluna que é do tipo checkbox, que é aquela que a gente clica e marca, que tem aquele Vzinho, uma coluna do tipo combo box, para a gente trazer ali o que a gente quiser, hiperlink. Aí o template, pessoal, é para que a gente crie uma coluna com o nosso formato. Quero colocar um botão, quero colocar qualquer coisa ali dentro, é possível com esse cara. Se não, o mais comum de todos, que é quando a gente quer trazer colunas do tipo texto. Então dá para a gente clicar com o botão direito aqui, ó, adicionar uma nova coluna,
e adicionar uma coluna, ó, do tipo texto, que aí, ó, a gente vai ver ela sendo adicionada aqui, ó. Ok? Então ela é adicionada ali. E aí, pessoal, por não ter nessa parte, né, por não ter uma interface tão interessante, eu prefiro para essa parte de colunas, assim como no menu ali às vezes também não aparece para nós, eu prefiro configurar ela por aqui do que, né, ficar configurando por aqui pela parte visual e tudo mais. Então a coluna, pessoal, né, a gente vai ter aqui uma coluna para o nome do produto que foi adicionado, para uma coluna da quantidade que foi adicionada para aquele cara, do valor e um subtotal, ok? Então a gente até poderia, como eu disse para vocês, porque a gente tem até todas essas informações, se a gente for olhar no nosso item venda, a gente tem o produto, então seria fácil chegar até o nome, a gente tem a quantidade e tem o preço, mas não tem o subtotal, né? Então a gente até poderia adicionar o subtotal aqui, mas eu vou mostrar uma outra questão, que é a parte de objetos dinâmicos dentro do C Sharp, mas depois, se vocês quiserem fazer dessa forma, adicionando o subtotal lá e simplesmente jogando uma lista para dentro do Data Grid, vocês acabaram de ver que é bem fácil de colocar lá. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Adicionar a coluna, clica com o botão direito, adiciona ela por aqui, porque dela já cria aqui o nosso Data Grid Column, já cria uma coluna aqui para nós, né? E depois a gente só copia e cola, porque vai ser a mesma coisa para as outras colunas. Então uma coluna, pessoal, ela tem o cabeçalho, né, que é o título que vai aparecer ali em cima, que vai ser o nome, ok? A gente pode adicionar ainda, né, para esse componente um tamanho, né? Então a gente tem uma largura para ele, ok? E daí a gente pode colocar isso em pixels, pode colocar, vou colocar, sei lá, 150 é o tamanho que a gente vai ter, né? Ou a gente pode utilizar, pessoal, o asterisco que tem aqui, ó, que toda vez que eu coloco o asterisco é como se fosse um peso, ó. Eu posso colocar 10 ou eu posso colocar 1, veja que ele está ocupando o espaço inteiro. Se eu adicionar mais uma coluna, vou copiar e colar, não está pronto ainda, ó, mas que tenha o mesmo peso, ó, colocando o asterisco aqui do lado, ó, vejam que ele divide aqui para nós. Talvez a gente precise aumentar um pouco o tamanho deste formulário ou diminuir aqui o font size deste cara aqui, porque talvez fique muito grande, ok? Mas sempre que a gente coloca um asterisco aqui, ó, significa que a gente vai utilizar o peso, que seria uma porcentagem. Então, se os dois têm o mesmo peso, os dois têm o mesmo tamanho aqui. A partir do momento que eu digo que, por exemplo, a segunda coluna tem um peso 2, ó, aqui está ocupando duas partes do meu data grid e aqui está ocupando uma. Então aqui eu tenho 66% para essa coluna e aqui eu tenho 33%. Se eu aumentar para 3, a gente tem agora 75% para a direita e 25% para a esquerda, porque quando a gente trabalha com peso, isso para qualquer tecnologia, o que acontece é a soma dos pesos, então 3 mais 1, 4, e daí a gente tira a porcentagem, quanto que de 3, a gente tem 4, quanto que seria 3 em relação à porcentagem, quanto seria 1, 75 e 25% é isso que está acontecendo. Então dá para a gente definir com pesos, mas dá para a gente definir também com uma medida fixa que vai funcionar muito bem. Então aqui, ó, pessoal, só para a gente fazer o exemplo de hoje, dá para a gente deixar aqui, ó, 1 e 1. Próxima aula a gente adiciona os outros campos. Então a gente vai ter o nome e vamos colocar aqui já o subtotal. Vamos só salvar aqui, ó. Vai aparecer o nome e o subtotal, depois a gente adiciona, que é a mesma coisa, a quantidade e o preço, ok? Como é que vai funcionar isso? Claro que tudo vai acontecer pelo botão adicionar. Então, quando eu clicar aqui, ele vai adicionar os novos itens aqui embaixo. Então, vamos lá, ó. Gerar o clique do botão adicionar, que eu já tinha gerado. E aí, pessoal, para a gente poder criar um objeto dinâmico, ele tem o seu tipo, que é o tipo dinâmico. Podemos dar um nome aqui para ele de item. E aqui agora, na hora de criar, ó, não tem um new,
né? Não tem, a gente não vai ter um modelo para isso. Por isso, simplesmente a gente abre chaves aqui, ó, e já coloca um ponto e vírgula aqui embaixo. Por quê? Porque ele vai ter um tipo que a gente vai definir agora. A gente vai definir quais as informações vão estar ali, né? Na verdade, não tem, o new tem, né? Por isso que ele está dando erro. Não tem o tipo depois do new, ok? Então é new para criar um novo objeto e a gente já tem as chaves aqui dentro. E agora, pessoal, se eu criar aqui, ó, por exemplo, um atributo teste que recebe qualquer coisa aqui, ó, esse cara já vai ter essa informação. Se eu criar agora um atributo, sei lá, teste 1 desse jeito e passar um número, ele vai ter isso daqui. E se eu criar um, sei lá, teste 2 e pegar um datetime ponto, tem que fazer o using aqui, ó, ponto now, esse cara aqui já recebe também qualquer coisa. Então, um objeto dinâmico, claro que a gente vai criar agora da nossa maneira, mas a gente pode dar o nome que a gente quiser para o atributo. Vejo que não tem uma classe, né, para isso, não tem um atributo lá e eu posso passar qualquer coisa. Eu posso passar uma string, posso passar um número com casas decimais ou não, ok? Posso passar um datetime e poderia até passar um objeto aqui dentro, um objeto inteiro, sem problema nenhum. Isso funcionaria, ok? Mas então a gente vai criar um atributo, pessoal, um objeto, na verdade, que vai ter o que? O nome, ok? Já precisamos pegar esse nome de algum lugar. E a gente precisa, né, de um subtotal aqui, né? O campo do subtotal, que vai ser com base no TXT da quantidade vezes o preço do nosso produto, ok? Então é com base nisso que a gente vai calcular e depois a gente adiciona ali as outras colunas, ok? Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, vamos partir do princípio que vai estar tudo preenchido, então a gente não vai validar ainda na aula de hoje. Mas a gente precisa trazer o produto para cá. O que a gente vai ter, e por enquanto, ó, só vamos deixar comentado aqui, ó, o que a gente precisa fazer primeiro é pegar o ID do produto que está selecionado, né? Então a gente precisa pegar esse cara que está selecionado ali, com base naquele método que a gente tem, né, lá que já busca o produto pelo ID, tendo ele já fica tudo mais fácil. Então eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar um objeto de produto. Precisa fazer o using dele, produto. E ele vai receber o que? O nosso produto DAO, ponto, produto DAO, ponto, a gente tem o buscar por ID. E aqui a gente precisa passar o ID. A grande questão é, comentamos isso daqui também. Como é que eu faço para pegar o ID? Então, só para a gente fazer um teste aqui, ó, vou pegar o ID, ok? E para pegar, pessoal, o ID de um combo box, né, de um combo box ali que a gente precisa, não é o nome, né? O nome dá para pegar também, mas a gente quer pegar aquela informação que o usuário não está vendo, que é a única, e aí a gente consegue facilmente encontrar alguém lá na tabela, né? Então a gente tem aqui, ó, o selected value. Então, com este cara aqui a gente pega o ID, né? E aí aqui, ó, o que ele vai reclamar para nós é que este cara, né, este selected value, ele retorna para nós um objeto, porque a gente pode colocar qualquer coisa, não precisa ser só, né, um ID, né, um inteiro. Então ele retorna um objeto. A única coisa que a gente precisa dizer aqui, ó, é que a gente sabe que além de um objeto, é um inteiro que vai retornar aqui para nós. Então a gente faz um casting na frente, pessoal, porque aqui é uma herança, né? Porque o que acontece? Tudo herda de objeto. Só que a gente sabe que deste objeto que está vindo é um inteiro, então não é uma conversão. É uma conversão, mas quando a gente trabalha com herança e não uma conversão de um texto para um inteiro ou de um inteiro para um texto. Aqui ele está dizendo que retorna um objeto de uma classe pai, que é o object, mas como a gente sabe que neste caso aqui sempre vai ser, né, um inteiro,
a gente faz um casting aqui na frente dizendo que dessa classe pai que vem, a gente sabe especificamente que vem um inteiro, que é a classe filha. E aí, toda vez que a gente precisar pegar um objeto, né, o valor, né, na verdade, de um item que está selecionado, a gente pega através do Selected Value e só faz a conversão para o que a gente precisa. Então aqui a gente já consegue pegar, e se a gente colocar um breakpoint aqui, ó, a gente já consegue ver o ID do elemento que vai estar selecionado a partir do momento que a gente clicar no botão. Então vamos dar o play aqui. E vamos ver o que vai acontecer, né? Ali naquela variável ID, já tem que aparecer o ID do objeto que a gente, do item que a gente selecionou. Aí a gente vai buscar esse objeto lá no banco, e aí depois vai preencher esse objeto dinâmico. Tendo o objeto dinâmico, a gente não vai adicionar ele direto dentro da lista, né? Direto dentro do data grid. A gente vai criar uma lista e essa lista vai abastecer o nosso data grid. Porque o item source sempre pede que a gente passe uma lista. Então a gente cria uma lista para daí passar essa lista para o nosso data grid. E uma lista de objetos dinâmicos também, ó. Então vamos pegar qualquer um aqui, ó, o feijão. Vamos clicar aqui em adicionar. Ele vai parar aqui para nós no nosso breakpoint. E se a gente olhar, ó, o ID daquele cara, tá lá o 4 para nós. Lembrando que o 3 foi apagado, por isso que deve estar ali um 2, 4 e 5. Beleza. Feito isso, então, agora eu já posso passar este cara para o nosso buscar ID. Passo o ID aqui. Inclusive não precisava nem da variável, daria para trazer tudo isso daqui, ó, aqui para dentro. Funcionaria sem problema nenhum. Fazer o using de produto. E aqui a gente já vai ter o produto. Depois a gente verifica lá se ele está diferente de nulo e tudo mais. O que a gente vai fazer agora, ó, é abastecer esse objeto dinâmico com as informações que a gente precisa. Então, do produto que vem aqui, ó, eu vou pegar o nome. E o subtotal vai ser o quê? Agora sim vai ser uma conversão para inteiro daquilo que está lá na caixa de texto, então do txt quantidade.text. Tem que testar para ver se tem alguma coisa realmente dentro da caixa de texto. Mais para frente a gente faz isso. Vezes o preço do produto. E aí, beleza. Agora eu já tenho o meu item personalizado do jeito que eu quiser, né? Para que a gente possa abastecer o nosso data grid. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, como eu disse, o data grid, assim como o combo box, ele aceita ali no item source, ó, há várias formas da gente fazer isso, ok? Mas essa é uma das formas de mais fácil manipulação que a gente tem. O data source, ó, ele aceita aqui um enumerable, que é um tipo de lista, né? Então não adianta eu passar para esse cara aqui o objeto, o item, ele não vai adicionar para nós. Eu tenho que passar uma lista. Então eu teria que ter uma lista de objetos dinâmicos para poder preencher ali dentro. Maravilha. Só que eu não posso criar, pessoal, essa lista aqui dentro, né? Criar uma, vou fazer o using aqui também, ó. Criar uma lista de objetos dinâmicos aqui dentro. Por quê? Porque senão toda vez que eu clico no botão, ele cria uma lista nova e eu só tenho um objeto lá dentro, né? Porque eu cliquei, adicionei uma vez dentro dessa lista, ele vai adicionar um objeto. Quando eu clicar de novo, ele vai criar uma nova lista. Aquela que estava antes se perdeu. Então o que a gente vai fazer é pegar essa lista e declarar ela aqui em cima, ó, de forma global. Para que a gente tenha uma lista apenas enquanto o objeto, o formulário estiver aberto. Então uma lista privada. Vamos criar aqui uma lista de objetos dinâmicos. Podemos dar o nome aqui, ó, de produtos. E já podemos instanciar essa lista aqui em cima. Ok? E aí sim, o que a gente faz agora é, ao criar o objeto, fazer todo aquele processo ali que a gente acabou de fazer,
A gente pega aquele item, adiciona este item dentro de produtos e pega essa lista e adiciona dentro do nosso data source. Então aqui, ó, eu já posso até colocar, ó, produtos, recebe produtos, beleza? Já está recebendo, só que agora eu preciso abastecer essa lista, ok? Então aqui a gente vai pegar a nossa lista de produtos e vai adicionar o nosso item que acabou de ser criado aqui em cima, ó. O item acabou de ser criado e foi adicionado dentro da nossa lista, e a nossa lista de produtos foi adicionado dentro do data source. Vai funcionar isso daqui? Vai, e somente a primeira vez. A primeira vez funciona, mostra o item lá para nós e fechou. As próximas vezes, pessoal, não mostra. Por quê? Porque este itens aqui, ó, né, o item search já está preenchido. Então ele não recebe este cara de novo. O que a gente precisa fazer, né, sempre que a gente adicionar este cara aqui, então é pegar o nosso data source lá nos nossos itens, né, os item search, desculpa, e dar um... Ele não está aparecendo aqui. E a gente precisa dar um refresh nele. Só deixa eu ver um negócio que ele não apareceu o método. É ponto itens. É ponto, se não me engano, é ponto itens. E aí sim o refresh, não no item search, né? O item search é a propriedade que recebe a lista, né? A partir do momento que ela recebe a lista, os itens a gente trabalha aqui dentro. Então a gente só dá um refresh dentro dele para que ele consiga atualizar a nossa lista lá. Então aqui é o seguinte, pessoal, para a gente poder preencher um data grid, é só você passar uma lista. Uma lista do que você quiser. Pode ser uma lista de produtos, pode ser uma lista de objetos dinâmicos, para que a gente tenha uma flexibilidade e consiga aqui, né, criar uma lista diferente dos nossos modelos. Mas se você criar um modelo somente para ficar mostrando as informações, ali também não está errado. Dá para a gente fazer dessa forma também, que é o que a gente chama de view model, né, que são os modelos que a gente utiliza somente nas views e não os modelos que vão, né, servir para ir lá para o banco e tudo mais. Mas o que a gente precisa é sempre passar uma lista na propriedade item source do nosso data grid. E se houver essa questão, né, de ficar adicionando vários itens ali, toda vez que a gente adicionar, a gente precisa dar um refresh para que os dados lá dentro eles sejam modificados, ok? E aí, vamos dar o play ali e a gente já vai ter, pessoal, se tudo estiver certinho aqui, a nossa lista de itens dentro do data grid. Mas, por enquanto, ainda a gente não finalizou a venda, porque falta pegar o cliente, falta pegar o vendedor. E, né, essa lista de objetos dinâmicos ela serve somente para mostrar os dados na tela, mas não é ela que vai para o banco, né? Porque para o banco a gente tem um objeto de venda, tem uma lista de itens venda e a gente vai precisar fazer essa questão. Mas aqui a gente já consegue adicionar os produtos ali dentro do nosso data grid. Então vamos lá, bolacha, vamos adicionar aqui uma quantidade, vou colocar 10, né? Não lembro qual era o preço, mas colocar 10 já vai dar para a gente saber, ó. Manda adicionar. Ó, e aí vejam o que acontece aqui, né, pessoal? Tem um nome e tem um subtotal. Estão vendo aqui, ó, um nome e um subtotal. E tem um nome e um subtotal aqui. Por quê? Porque toda vez que a gente, né, adiciona um data grid dentro do nosso formulário, ele já vem com uma propriedade configurada que é para gerar automaticamente as colunas. Então tem uma propriedade lá chamada AutoGenerate Columns. Depois, se quiserem dar uma olhada, na próxima aula a gente vai configurar. Eu vou transformar posteriormente ela para falsa, justamente para que ele não gere esses campos aqui para nós. E depois a gente só escolha quais os campos a gente quer que sejam mostrados na tela. Então, quem quiser já desativar isso daqui, ó, essa geração automática de colunas, propriedade AutoGenerate Columns. Ele vai parar de gerar a partir do momento que você passar um valor falso ali para ela, ok? Aí ela já não gera mais ali para nós.
Daí a gente vai colocar a quantidade, vai colocar aqui, né, o preço, vai formatar tudo bonitinho. Um botão de vender aqui embaixo, finalizar venda, e um botão de subtotal, fora algumas coisinhas que a gente vai fazer ali, pessoal. Beleza? Interação do data grid ou é só para... Tem como colocar, como eu disse ali, ó. Da mesma maneira que a gente consegue adicionar colunas do tipo texto, tem uma coluna do tipo botão. Daí você consegue adicionar também, consegue gerar os cliques dela, dá para fazer sem problema nenhum. Esse cara aqui ele é bem dinâmico e não serve apenas só para visualizar. Você pode fazer o que você quiser, ok? Depois a gente também, na aula que vem, né, vai olhar aqui, daí a gente vai personalizar todo esse carinha aqui, né? Mas depois, eu adicionei um item e não quero mais. Como é que eu pego esse cara que está selecionado? Dá para a gente pegar ele e dá para remover por aqui, ou dá para colocar um botão direto aqui para remover. Dá para fazer várias coisas com esse data grid. Inclusive dá para fazer alguns bindings que a gente altera direto aqui. A partir do momento que a gente dá um enter ou faz alguma coisa nesse sentido, ele já grava direto lá na tabela. Eu já não gosto muito disso, né? Porque daí dá muita liberdade para o usuário. Se vai alterar alguma coisa, eu prefiro clicar aqui. Aí de repente tem um formulário que recebe esses dados que foram clicados para daí a gente salvar. Não gosto de dar tanta liberdade assim na grid, porque senão ela fica com muitas coisas ali e de repente pode ser que a gente tenha problema mais para frente, beleza? Pessoal, mas então a gente fecha aqui na próxima aula. Quarta-feira a gente termina esse conteúdo fazendo toda a parte, né, todo o final aqui do cadastro de venda. Falta pouca coisa, mas daí a gente vai fazer, né, terminar isso na aula que vem e finalizar trabalhando com alguns ajustes e vendo mais algumas coisinhas que são interessantes aí para a nossa aplicação. Beleza? Fechamos aqui, pessoal. Daqui a pouco eu já disponibilizo lá o commit da aula de hoje, já disponibilizo o vídeo da aula de hoje lá no YouTube, depois lá no portal, para depois quem precisar assistir dar uma revisada lá. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, uma boa semana aí para todo mundo, uma boa segunda e nos vemos na quarta. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.